A partir de agora, passamos a apresentar o programa Noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação: Carlos Novaes. Órgão de comunicação: Portal Palotina. Público-alvo: você. Boa noite, salve, salve, ouvintes e internautas do Portal Palotina. A partir deste horário, começamos o nosso programa Noturno Notícias. Olha só, a apresentação é de Carlos Novaes, que vai com vocês até às 21 horas, com muitas informações para você. Muito bem, na sonoplastia e edição do nosso programa está o jovem Gustavo Fossá. Órgão de comunicação é o Portal Palotina. Público-alvo é você. 17 de janeiro de 2022, segunda-feira. Nesta segunda-feira, que já fez muito calor e nós estamos precisando aí de uma chuva, não é? Mas eu sempre falo aqui, nós precisamos ter o hábito de gratidão. Precisamos ter o hábito aí de gratidão, de agradecer. Por que agradecer? Para que agradecer? Pelo fato, meu povo, de nós termos aqui no Paraná, vamos falar no Paraná, que é o meu estado, não é? De nós termos aqui no Paraná um teto para se abrigar do frio, da chuva, do calor, termos uma família que nos acolhe com muita alegria. E outra, aqui no nosso Paraná, apesar da falta de chuva, nós não temos falta de alimentos. Olha só que riqueza você ter arroz, feijão, carne. Ah, mas a carne está cara. Não reclame, meu amigo, não reclame, minha amiga. Agradeça. O Brasil está passando por um conflito financeiro por causa de pessoas do olho gordo, pessoas mal intencionadas. Você dá uma paradinha, dá uma pensadinha, não reclama não. Aliás, se você for reclamar, reclama com quem pode te ajudar, né? E você sabe muito bem quem pode te ajudar, né? Eu, Carlos Novaes, não posso te ajudar. Ninguém da minha equipe de trabalho na comunicação, ou nossa equipe que trabalha lá na garagem, pode te ajudar. Mas tem um que pode te ajudar, não é? Você sabe muito bem de quem é que eu estou falando, não é? Então, você reclama com ele. Reclama não, pede para ele pelo menos te dar paciência. Nesses últimos dias nós precisamos aí de muita paciência. Eu estou pedindo a Deus para me dar um carro de paciência, porque às vezes a pressão escapa, sabe? A pressão escapa,
a gente fica nervoso, a gente fica revoltado com tantas situações e olha, resolve? Não, não resolve. Aliás, nunca resolveu ficar revoltado, reclamar, xingar. Olha, quando você esboça certas reações, a tendência é você ficar doente emocionalmente, ter uma doença no seu corpo aí para ter complicações na vida. Então não reclama não. Agradeça, meu amigo, agradeça, minha amiga. Sabe por quê? Tem gente em situações um pouquinho pior do que a nossa, um pouquinho pior do que a nossa. Se você fala, tinha que chover, tem que chover, mas tudo é no tempo, é na hora, é no momento que Deus está no controle e é Ele quem vai determinar aí o momento para você, tá bom? Não reclama não, porque a partir de agora eu te faço companhia até às 21 horas aqui pelo Portal Palotina. Vou falar de coisas que talvez você vai ficar aí indignado, mas é a notícia e do jeito que é a notícia nós temos o papel e a responsabilidade de apresentar a notícia para você. Você imagina que hoje eu preciso falar de uma lei. A minha língua ficou coçando a tarde toda e eu resistindo para não falar da lei. Mas eu vou ter que falar da lei. Muito bem, eu começo falando da lei. A lei Rouanet. Eu vou falar um pouquinho da Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi criada, foi desenvolvida, foi muito bem trabalhada para defender, para ajudar financeiramente o artista que está começando, o cantor que está começando, o da peça teatral que está começando, o músico que está começando. E aí, eu acho que quando lançou-se a Lei Rouanet, talvez não foi bem explicado que era para ajudar esse tipo de gente. O escritor que está começando, até mesmo o radialista de web que está começando e vai ter gasto para comprar equipamento. Foi para isso que foi criada a Lei Rouanet, a lei que ajuda nos departamentos culturais principiantes. E aí me entram pessoas que já estavam fazendo sucesso antes da existência da Lei Rouanet e pegou esse dinheiro, afanou essa grana, levou aos punhados, fez sucesso, esbanjou esse dinheiro e todo mundo ficou quietinho, todo mundo pôs a boca numa cabaça, numa cuia e ficaram quietinhos, ninguém falava nada. Deixa gastar. Parece que não estava encontrando novos iniciantes na carreira artística e deixa gastar. Esse dinheiro está colocado aí, ele tem que ser gasto mesmo e vice-versa e fim de papo. E aí, meu povo? E aí, bom, sem contar que a Rede Globo de televisão também
estava usufruindo desse dinheiro e de mais dinheiro do governo federal. Tanto é que alguns programas jornalísticos da Globo tinha patrocínio de empresas estatais, de empresas federais, não é? E aí, de repente, um maluco sai lá da Câmara dos Deputados Federais. E quando eu falo maluco, é num bom sentido. Vem e se candidata a presidente do país. E aí ele chega e diz assim: acabou a mamata da Lei Rouanet. Acabou a mamata para todo mundo de dinheiro do governo para fazer o que vocês vêm fazendo. Porque a Globo já devia para o país um dinheiro muito alto mesmo. E agora ela está vencendo aí as últimas concessões e está todo mundo revoltado. Então, os que se beneficiavam com a tal lei Rouanet, por isso que é bom você ler notícia, ouvir notícia, ler livros, ler jornais, ler revista, para você ficar bem informado. Bom, de repente o seu caso não é o meu, né? Eu hoje penso que a gente transpira informação, transpira comunicação, até porque a gente tem um pequeno apoio de pessoas aqui do meu município, como é o caso dos patrocinadores. E aí, acabando com essa regalia, com essa mamata da tal lei Rouanet, daqui a pouco nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Aí alguns cantores profissionais, artistas que já são consagrados, começaram agora nos seus shows, começaram a maltratar e a desacatar o presidente da nação. E aí eu posso citar alguns nomes, porque a mídia, a imprensa virtual, a internet fala nomes, e o meu programa está na internet, ele está no YouTube. E aí algumas pessoas consagradas, como José de Abreu, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros, começaram a ficar revoltados. Mas olha só, e aí hoje, uns minutinhos antes de eu entrar para iniciar o nosso programa, eu estava buscando mais algumas informações. A Ivete foi perfurada por críticas como se perfura uma peneira. Graças a Deus que tem pessoas nas redes sociais com coragem para colocar as pessoas no lugar delas, não é? E muitos outros artistas foram chamados à atenção. Agora, prestem atenção nisso daqui. Agora a Lei Rouanet vai buscar aquele que está principiando na carreira artística. Por exemplo, eu não alcanço, eu posso ter certeza que eu não alcanço. O Departamento Cultural aqui do nosso município, se eles tiverem alguma parceria com a Lei Rouanet, o apoio que eu tenho aqui do Departamento de Cultura é apenas os livros que a Biblioteca Pública doa
para minha biblioteca comunitária. Já está de bom tamanho. Mas, se alguém do Departamento de Cultura olhar para o meu projeto, que não é pequeno, e quiser, através da Lei Rouanet, me beneficiar, eu estou na fila, já estou me colocando à disposição. Então, a Lei Rouanet, ela está agora buscando você que vai iniciar uma carreira, né? Eu tô batalhando para montar a minha rádio web. Estou batalhando para montar minha rádio web. Hoje eu tenho quase todo um meio equipamento já para montar minha rádio web. Só precisava ter aqui, onde eu moro, um espaço maior, uma salinha reservada só para montar um estúdio. Então, eu não pretendo montar minha rádio web. Enquanto o Gustavo Fossati estiver emprestando o seu YouTube, o YouTube do portal, para que nós depositamos os nossos programas, tá de bom tamanho, não é? Mas tem muita gente que precisa. Então, a Lei Rouanet veio para isso. E eu vou falar uma coisinha muito básica para você, duas coisinhas que hoje nós temos que prestar bem atenção. A cantora Cláudia Leite vai ter que devolver para o governo federal 2.200.000 reais, que acabou pegando indevidamente da Lei Rouanet. Se a Cláudia Leite precisa devolver todo esse dinheiro, e os outros então, não é? Outra coisa que eu quero trazer aqui é tudo informações que a gente recebe do aplicativo TikTok. Eu estou citando a fonte para ninguém, de repente, dizer que estou inventando aqui a informação, não é? Outra coisa, na Venezuela, os artistas da Venezuela não tem uma lei cultural que os defenda. Segundo informações, muitos artistas antigos da Venezuela estão trabalhando hoje de Uber para se autossustentarem aí. Então, gente, vocês podem... Veja bem, será que a Ivete Sangalo, se ela contratar um show, se ela for contratada para um show, só o dinheiro de bilheteria dela, que ela recebe, e o salário que ela recebe mensal, porque hoje todos os cantores profissionais têm registro em algum departamento cultural, em algum departamento de música independente, tem o seu salário mensal. Então, seu dinheiro de bilheteria dá para ajudar todo o norte da Bahia e ainda sobra dinheiro, não é? A Ivete, que vivia dizendo que a Bahia é o seu estado do coração, ela é baiana, mas a crítica que fazem em cima é que até agora ela não destinou nada do que ganha para ajudar os baianos, certo? Então, por isso que eu falo para você, ouvinte, não reclama não. Nós estamos aqui no Paraná, num pedacinho do céu. Tá calor, tá difícil, tô ganhando pouco. Reclama não, agradeça. Muito bem, pelo meu tamanho falei demais no primeiro bloco. Vou apenas trazer aí o nome das empresas que patrocinam o nosso programa. Lembrando que dia 31 de janeiro
a gente começa a gravar novamente os comerciais com trilha para estar trazendo nos nossos programas. Esse ano eu vou ter que reformar, mudar muita coisa aqui, reorganizar tudo, porque a gente não esperava que fosse tão depressa a, a aceitação aí do Gustavo para o programa da noite. Está sendo assim uma coisa rápida, está produzindo rápido os programas da noite. Já teve pessoas que me ouviram, no sábado inclusive alguém estava falou: Carlão do céu, aquele programa da noite, por ele ser 1 hora de programa, ele é um programa mais bem trabalhado. Pois bem, patrocina o nosso programa a empresa Status Móveis Planejados, Dunga Mudanças, Nelson Jardinagem, Casa do Pescado, Nando Construção. Paulino Veículos pediu um tempo de patrocínio agora, vamos dar um tempo, mas a gente vai continuar falando da empresa do Paulino. Questão de amizade, né? Questão de amizade por enquanto. Enquanto ele pôde patrocinar, ele patrocinou, está pedindo um tempo para dar uma enxugada nos gastos. Tem que ter corte de gasto agora no começo do ano. A gente reconhece tudo isso, e se nós ficarmos aqui em busca ou focados só em patrocínio, nós não segue a programação que tem que seguir. Mas eu quero dizer para vocês que também tem a Monster Lanchonete, que patrocina o nosso programa. Falar em Monster Lanchonete, eu vou dar um tempo aqui com intervalo. Enquanto isso, o Gustavo coloca para nós a entrevista que eu gravei no sábado à tarde com o Jonas, proprietário da Monster Lanchonete. Rodou. Enquanto isso, eu vou fazer um intervalozinho. Roda. Muito bem, somos o Portal Palotina, programa Bronca na Língua, programa Noturno Notícias, 2 programas semanais que a partir de hoje começa a entrevista, rodada de entrevista com os nossos patrocinadores. Eu acho que no planeta Terra eu sou o único locutor a fazer esse tipo de trabalho. Muito bem, eu estou aqui na Lanchonete Monster, que é uma das empresas que patrocinam o nosso programa. Estou aqui com o proprietário Jonas Rodrigues dos Santos, que vai nos contar um pouco do desenvolvimento da sua empresa nesse pouco tempo que está nesse ramo. Boa tarde, Jonas, e fique à vontade. Boa tarde, Carlão, tudo bem? Todos os ouvintes do Portal Palotina, na Bronca na Língua. O desenvolvimento dentro de 8 meses está sendo bom, graças a Deus, e não tem que reclamar, né? Tem só que agradecer que vocês venham, quem não conhece ainda a Lanchonete Monster, venha conhecer os nossos produtos, né? Fica na Avenida Independente, Avenida Presidente Kennedy, número 151, em frente à Rádio Continental. Nós está com vários produtos, né? Nós trabalhamos também como o iFome, como o iFood. Então nós estamos para atender o público de Palotina aí.
para ter mais também, quem quiser, pelo iFood e pelo iFome. Quem não conhece a Lanchonete Monstro, quer experimentar, compareça no local, né, da Lanchonete Monstro, ou pede pelo aplicativo, né? E pelo iFood, no iFome tem os nossos cardápios lá, semanais, os lanches tudo ótimo, graças a Deus, todo mundo está gostando. E fica à vontade vocês para dar críticas, para comentar ali. É isso que eu tenho que falar. E Jonas, tem uma previsão de reabrir o restaurante? Como é que está essa questão? Então, o restaurante eu abri no começo, né? Quando abriu a lanchonete, então deu uma parada aí por cada Pandemia. pandemia ali também um pouco. Então, vamos ver se ali perto de março, abril ali, que nós tenta retomar o restaurante. Mas vamos estudando também um pouco planos também, nossos também. Que nós temos objetivo mais, né, de arrecadar mais clientes, de conseguir cliente novo, né, cada dia mais. Então, vamos ver se até em abril ou em novembro, em março ali que nós vai conseguir. Certo. Jonas, como é que foi 2020 para vocês, uma parte de 2020, 2021 e agora? Como é que está sendo essa questão de sucesso de vendas? Então, 2020 eu não peguei a pandemia, né? Eu peguei no metade da pandemia ali em junho ali. Então eu peguei em 2021. E entre 2021, Deus está abençoando a gente cada vez mais, né? Da venda, independente do decreto, ele está obedecendo também, né? Certinho. Então, as vendas estão sendo ótimas, graças a Deus, não deixa de faltar, né? Lanchonete é assim, Carlão. Dá altos e baixos, tem dia que dá, tem dia que não dá, então é assim, né? Então, Jonas, a gente agradece a sua atenção para a nossa reportagem. E olha, pessoal, eu convidei o Jonas para estar presente conosco na Feira do Livro, dia 21 de fevereiro, no Centro Comercial Gênero. Jonas vai estar ali vendendo espetinhos e é uma forma da gente divulgar a empresa do Jonas na nossa Feira do Livro. Foi um prazer, Jonas, ter conversado contigo e muito obrigado. Prazer é tudo meu, Carlão. Muito obrigado. Até. Pois bem, é rápido o intervalo, a gente já está voltando. Eu quero trazer agora uma questão aqui do nosso município, que eu falei um pouquinho hoje pela manhã, mas antes eu quero trazer aqui duas questões muito relacionadas aos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo sob pressão por parte de algumas pessoas que querem, muitas das vezes, o nosso mal. Se elas quisessem o nosso bem, pressionar alguém fazendo o bem é legal. Agora, querer aplicar algo em nossas crianças, querendo aplicar aí essas vacinas. Pois bem, eu vou trazer uma nota do governo do estado de São Paulo. O governador João Dória lançou um decreto que as crianças que não forem vacinadas não poderão frequentar escolas
poderão ser entregues ao Conselho Tutelar e os pais perderão a guarda dessas crianças. Gente, isso é comunismo, tá? Não sou eu que falo, não. São especialistas no assunto que falam que isso é comunismo. Passaporte, comprovação de vacina. Isso também é tirar a nossa liberdade de ir e vir. Você já pensou uma situação? Porque assim, se a lei não me obriga a fazer tal coisa, não tem lei que vai me punir. Não, a situação não é obrigatória, tá? Eu já cansei de falar isso e não só em minha defesa. Então eu vejo muita gente, né, nas redes sociais. Eu também não tomei por não acreditar. Talvez o meu caso não seja, né? O meu caso é um caso de repente isolado por causa que eu conheço a minha estrutura em saúde. Eu conhecendo a minha estrutura em saúde, eu não vou aderir a situações. Eu já falei isso em outros programas, não sou obrigado a dar satisfações a ninguém, Mas então, gente, se não existe obrigatoriedade, não existe reclusão, não existe exclusão. Vai ser excluído da sociedade, não vai poder viajar, não. O dia que o presidente da República abrir a boca falando isso, aí eu acredito. Mas enquanto uma meia dúzia de gatos pingados lá no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, estiver falando isso, eu e muitas pessoas vai entrar no ouvido e sair no outro, tá? Então, somos brasileiros, pagamos os nossos impostos em dia. Não temos a liberdade de escolha? Temos. Você, como patriota, você, como brasileiro que trabalha, paga seus impostos, ama sua pátria, tem uma família digna, você tem o direito de escolher o que você quer. Agora, gente, eu vou trazer um assunto muito legal aqui que eu ouvi hoje. Eu creio que a partir desse ano, baixará um decreto para que os presos comecem a trabalhar para produzir, para ter o seu próprio alimento. Bom, essa questão, inclusive, eu vou falar um pouco sério aqui. Essa questão que envolve os presos, eu acredito, e não estou errado não, e se você de repente achar que eu estou falando um pouco demais, você me corrija quando me encontrar. É igual eu falei hoje pela tarde, não ponha o meu nome nas redes sociais me criticando, falando, ele falou isso, falou aquilo. Não. Encontra comigo, senta comigo, explica onde eu errei, que eu vou tentar consertar o meu erro. Aliás, eu já tenho um freio de mão, não é? O Gustavo, que é formado em Direito, e ele sabe o que eu devo falar e o que eu não devo.
Existem em Palotina, vou pegar a situação de Palotina. Deixa primeiramente eu parabenizar aqui a policial Débora, juntamente com o nosso delegado da Polícia Civil, Dr. Pedro Lucena, que está conectado ao meu WhatsApp. Já gravei uma entrevista com o Dr. Pedro sobre a situação prisional aqui no município de Palotina. Deixa eu agradecer a Débora, uma policial feminina que, a partir do estabelecimento da carceragem feminina no município de Palotina, a Débora está tendo junto às empresas de Palotina um apoio para a frente de trabalho para as nossas detentas. Nesse ponto aqui, nós já podemos agradecer a comunidade trabalhista que está aí avançando nesse sentido. Palotina deveria ter, devido a muitos lotes baldios, a criação ou de uma colônia para os nossos presos trabalharem, ou de hortas comunitárias, não é? Então, eu agradeço de coração mesmo. Não consegui ainda gravar uma entrevista com a Débora por causa da nossa correria. Algumas vezes tentei agendar um material com ela e, devido às minhas correrias e às correrias dessa policial, a gente ainda não conseguiu. Mas então, tá? Se é para os presos trabalharem, que se estabeleça colônias penais em todo o Brasil. Alguns lugares já existem, outros lugares ainda não. Em cidade pequena, basta várias hortas comunitárias para colocar esse cidadão para trabalhar. Cidadão de baixa periculosidade, que estão presos. Agora os homens que cometerem delito em Palotina serão presos em Assis Chateaubriand, mas poderão estar aí fazendo ganhando a sua alimentação através do seu suor. Isso, se a lei vigorar, vai ser bom. Vai ser bom porque o preso vai se ressocializar, vai se tornar novamente útil à sociedade. Vamos falar um pouquinho de trânsito? Vamos falar um pouquinho de galerias pluviais? Hoje à tarde eu falei um pouquinho, vou repetir aquilo que falei em matéria de galerias pluviais. Não conto o milagre, mas não conto o santo, né? Eu quero agradecer, antes de criticar, eu quero agradecer o trabalho que a administração municipal vem desempenhando junto ao município de Palotina. Cada secretaria municipal está desempenhando aí o seu trabalho da melhor forma possível. Secretaria de Obras tem um compromisso muito grande com a empresa privatizada, terceirizada da varreção de rua, que é a Ecolimp, e tem o parque de máquinas a equipe que fazem o serviço de
patrulhamento, os arrastões para preparar a estrada para possível pavimentação asfáltica, mas as nossas galerias pluviais, eu vou aqui de uma forma curta e grossa generalizar, estão deixando a desejar. E o mesmo que estou falando aqui, eu tenho coragem de falar para o meu secretário de obras, o Gelson Barazete. Eu que faço parte, sou servidor pela Secretaria de Obras. Conheço cada palmo do chão em que piso durante a semana, né? Vejo a situação dos bueiros conservados e dos bueiros estragados. Pois é, só estou falando isto porque no sábado um cidadão palotinense andando com a sua moto, me parece que regressando do hospital municipal, teve um acidente com a sua moto e quase caiu dentro de um bueiro coberto por mato. Então, não estou citando aqui nomes, até para não comprometer a integridade do cidadão, mas então, diante disso, a gente fala agora, entendeu? Preciso olhar com mais carinho para as galerias pluviais do nosso município. Nosso programa é prestação de serviço, é utilidade pública, é onde eu posso desabafar, reclamar, não xingar, né? Xingar não leva a nada, mas falar o que está em atraso no meu município. Falando de trânsito, agora vou até acoplar aqui, vamos ver se a gente consegue conectar uma coisa com a outra. O senhor Ciro Creus, chefe do Detran no município de Palotina, está conectado ao nosso WhatsApp. Estamos vendo muito em breve para marcar uma entrevista com o chefe do Detran sobre o trânsito do nosso município. Eu já estive em algumas ocasiões conversando com a promotora de justiça, doutora Cristiane Aparecida Ramos. Numa das entrevistas que gravei com ela, nós falávamos sobre a loucura do trânsito em Palotina. Trânsito em Palotina, só para vocês terem uma ideia, no ano que eu comecei a despertar o meu talento de comunicação, que foi 2013, o trânsito de Palotina foi considerado no Paraná, naquele ano, o trânsito que mais, a cidade, Palotina, a cidade que mais pessoas morriam de acidentes no Paraná. Eu vou falar da imprudência do pedestre, do motorista, do ciclista e do motociclista. Vamos ver se em poucos minutos a gente consegue dar uma definição a essas situações aqui dentro do município de Palotina. Nós temos um problema muito sério. Rua Pioneiro, rota de caminhões. Você chega ali entre o Hospital Municipal e a Funerária Bom Jesus, você, dependendo do movimento, tem sinaleiro, tem tudo. Dependendo do movimento,
você fica horrorizado. Aí vamos pegar assim: Rua 1º de Maio, rota de caminhões. Rua 24 de Junho, rota de caminhões. Já que nós estamos falando de trânsito, Carlão, fala a respeito a conclusão do contorno viário no município de Palotina. Confesso para você, meu ouvinte, minha ouvinte, que eu já estou cansado de repetir. Daqui uns dias eu vou ser chamado de papagaio. Governo do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, está devendo até hoje uma resposta aos nossos vereadores a não conclusão do contorno viário. Está andando, agora está andando, continuou a obra, mas a conta-gotas. Tá, então não adianta eu falar do trânsito e falar de rota, da eliminação das rotas de caminhões, sem o contorno viário estar pronto, né? Mas vamos lá. Se nas avenidas onde existem ciclovias, os nossos ciclistas não usarem 100% as ciclovias, eles correm riscos de acidentes. Acidentes fatais, com ferimentos graves, com mortes instantâneas. E a Secretaria de Saúde tem questionado a respeito do trânsito, das mortes no trânsito. A violência no trânsito, não aquela violência de briga, mas aquela pressa do motorista. Pedestre, você atravessa a rua, você vai atravessar a rua, você pisou na faixa e o motorista que vem de lá para cá insiste que você tem que deixar ele passar primeiro. É necessário que o motorista respeite o pedestre. Eu falei do ciclista, do motorista, do pedestre e o motociclista também. Cada qual no seu quadrado. E as bicicletas elétricas? Andar na ciclovia, de preferência com um capacetezinho, né? Para evitar acidentes. Ciclovia agora parece que caiu no agrado de alguns ciclistas, que a ciclovia foi pintada de vermelho e está tendo agora um pouco mais de sombra, não é? As árvores em algumas ciclovias ali em volta cresceu, já fazem sombra. De primeira, a maioria reclamava por causa do sol escaldante. Voltando a falar sobre a promotora de justiça, quando entrevistei, me parece que na segunda rodada de entrevistas, me disse que concorda com a ciclovia, mas que também é preciso ter ciclofaixas. Eu questionei sobre o que era ciclofaixas e ela me explicou que a ciclofaixa substitui em alguns momentos a ciclovia. Aliás, anda junto. Mas onde tem muitas bicicletas na ciclovia, uma ciclofaixa ajuda e em bastante. Mas a minha entrevista com Ciro Creus será
serão abordados os seguintes temas. Em 2020, qual era o total de veículos existentes em Palotina? Em 2021, qual era os números, o total de veículos existentes em Palotina? A pergunta curiosa e que, pelo menos na minha boca, não quer calar é a seguinte: quantos veículos por família no município de Palotina? E o Ciro tem todos esses números lá. Álcool e direção não combinam. Álcool só no tanque. Volto a falar daqui a pouquinho sobre a questão preço do combustível. Vou levantar a mesma questão que levantei no programa de hoje à tarde. Antes dizer para você que se você quiser comer aquele lanche saboroso num final de tarde, durante a semana e nos sábados, você pode estar procurando a Lanchonete Monster do meu amigo Jonas. Lá você vai ter um atendimento de família para família. O sorvete por quilo, a bebida geladinha, o refrigerante, a cerveja de sua preferência. Dependendo da ocasião, tem lá um barril de chopp para lhe servir. Aquela carninha de porco, porção de carne de porco com mandioca ou somente aquela mandioquinha frita, acompanhada de relma e ketchup, aquele pastelzão da hora, x-salada e outros lanches que servem aí de janta, não é? Eu quero inclusive agradecer aí ao Jonas pela entrevista que ele nos concedeu aí no sábado. Foi o primeiro patrocinador meu a conceder uma entrevista para os nossos programas. E o que eu gosto de pessoas como o Jonas é a simplicidade, é a humildade. Falei dele um outro dia aqui no programa, o pessoal ouviu e disseram que queria conhecer a figura do Jonas. Ali é toda a família, né? Seu Nadir, pai do Jonas, a dona Dalíria, a Paola, esposa do Jonas, a Letícia, irmã do Jonas, e a equipe que trabalha ali na Lanchonete Monster. Lanchonete Monster, Avenida Presidente Kennedy, em frente à Rádio Continental. Eles trabalham com 2 aplicativos de entrega em domicílio, tanto o iFood como o iQfome. Então, falar em iQfome, né? A gente daqui a pouco vai para o sorteio do bife. Então, pessoal, Lanchonete Monster, ali você encontra, além de boa alimentação, bons amigos. Eu vou usar essa frase porque é uma frase legal para o momento. Eu vou fazer mais um rápido intervalo
e já já eu volto. Aqui, quando a gente não tem notícia, a gente não vai inventar. A gente garimpa notícia, a gente busca no guardado da memória tudo que a gente viu durante o dia através dos aplicativos e repassa aos senhores. Se a notícia que eu estou repassando, mesmo com fontes, citando fontes, seja fake news, aí já não é culpa minha, é culpa da fonte que nos informou, tá bom? Bom, eu voltei agora para nós falar sobre os eventos que vão acontecer aqui no município de Palotina. Antes, dizer mais uma vez que hoje tem poucos minutos que começou a estreia do apresentador Fausto Silva na Bandeirantes. Hoje eu estava ouvindo dele as atrações que ele traria no programa, e uma das atrações é o grupo musical Roupa Nova. Quem não se lembra desse grupo, não é? Muito bem, vamos falar dos eventos que acontecerão aqui no município de Palotina por esses dias, mês de fevereiro. De 15 a 20 de fevereiro, evento religioso, Assembleia de Deus, Ministério e Missão, programa jovem, no dia 15, presença do Cleiton Queiroz. Dia 4 de fevereiro, no Avenida Tênis Clube, show com Maiara e Maraísa, promoção da nova Rádio Cultura. Dia 21 de fevereiro, pré-confirmado aí, a Feira de Livros da minha biblioteca comunitária. Estou pedindo a Deus que nos dê ótimas ocasiões para promover esse trabalho. Como eu já disse hoje no programa da tarde, vai depender da movimentação da pandemia no município de Palotina. Caso seja necessário cancelar a feira, ela fica cancelada por tempo indeterminado. Mas o sonho é de, no dia 21 de fevereiro, estar realizando essa feira. Tem tudo para dar certo, mas tem que analisar, porque pode ter tudo para não acontecer. Já temos o apoio da ACIPA, apoio do Sicredi, apoio do diretor da UOPECAM, senhor Wilson, estará conosco, inclusive, contando um pouquinho da história da UOPECAM. Mas vai depender do bom tempo, da boa ocasião. E caso for ter a feira, nós vamos recomendar como você deve participar em segurança da feira, tá bom? Então eu fico por aqui com o programa Noturno Notícias. Eu já falei demais pelo meu tamanho. Amanhã tem mais. Amanhã tem Bronca na Língua, 11h30, ou de repente à tarde, e à noite de novo o Noturno Notícias. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: no mundo haverá sempre um canalha a menos. Com esse programa e com essa mensagem, Carlos Novaes lhes diz: boa noite, Brasil.